Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Bate-Papo Literário. Este ano o programa completa 8 anos de existência e nessa trajetória nós já tivemos a honra de entrevistar mais de 300 pessoas ligadas ao universo cultural e literário. Gente, olha esses números. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe. E este ano nós temos uma novidade, que é o quadro Um Instante na Estante, em parceria com a editora Vitelli Publisher. E para apresentar o quadro, teremos duas apresentadoras muito especiais. A influenciadora literária Estelinha Torelli, que aliás já foi entrevistada aqui no nosso programa, e ela vai trazer dicas de leituras infanto-juvenis para incentivar as crianças a se apaixonarem cada vez mais pelo mundo dos livros e da imaginação. E a jornalista Priscila Almeida, que vai trazer resenhas literárias de livros para o público jovem e adulto, porque a leitura é essencial em qualquer idade. E o bate-papo literário desta temporada estreia com o professor e escritor João Zaleski Neto. E ele veio falar do primeiro volume do seu romance histórico intitulado Terra de Ninguém, que conta a história da jornada épica dos imigrantes do século XIX para o território que foi palco da Guerra do Contestado. Professor João Zaleski, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É um prazer estar aqui, é uma satisfação muito grande, né? Ter essa oportunidade, essa vitrine, onde eu posso falar um pouquinho sobre o meu livro, né? Meu romance em 2 volumes, minha estreia na ficção histórica, Terra de Ninguém. E estamos estreando agora 2024, essa temporada, com o senhor. Olha que privilégio, que maravilha. Que maravilha, muito feliz. obrigado. É uma honra, fico muito satisfeito de ter essa oportunidade de estar aqui. Né? Nós também. Aham. Eu estou aqui com um livro, vou mostrar para vocês, Terra de Ninguém, muito bem feito, começando pela capa, né? Aqui tem o mapa. Sim, a capa mostra os vapores, né, vindo da Europa e dos Estados Unidos, trazendo os imigrantes aqui para o território do contestado. Esse primeiro volume, ele é dividido assim, basicamente em 4 momentos geográficos diferentes. Né? Nós temos ali, primeiro, um imigrante alemão, né, mecânico, ele que trabalhou junto da fábrica do Carl Benz, o inventor do automóvel, e na ficção ele participa da viagem histórica, a primeira viagem longa de um automóvel feita pela Berta Benz, que era a esposa do Carl Benz, né? E como o Carl Benz, ele era um mecânico extraordinário, era um cara fantástico, mas ele não era muito bom para negócios, e a Berta Benz supria essa lacuna dele. Então, como ele estava com dificuldade de conseguir financiamento para produzir os inventos dele, a Berta Benz chamou para si essa responsabilidade e fez uma viagem épica de 130 quilômetros, com um dos primeiros modelos que ele tinha, e a partir dali chamou atenção para o invento dele. Né? E nessa viagem, ela enfrentou várias dificuldades técnicas e resolveu esses problemas técnicos, né? Como inventando o freio a lona, desentupindo... Eu adorei essa passagem. Desentupindo o carburador com um pino de cabelo, tá, isso isolando não é ficção. fios... Não. Isso não é ficção? Não é ficção. Eu amei uma mulher no final do século XIX, né? Sim, ainda não era sim, século XX, fazendo uma exato. viagem de 130 quilômetros com um carro que recém tinha sido inventado, né, pelo Benz, Carl Benz, é o marido dela. Gente, que coragem! E ela fez aquilo, a revelia dele, porque ela não tinha licença para trafegar, ninguém sabia o que era um automóvel, né? Então ela entra nas vilas com aquele calhambeque, fazendo barulho e tal, assustando o cavalo e buscando no apotecário benzina, porque era movido não tinha posto de gasolina, então era na farmácia que ela obtinha aquilo.
e arrumando os problemas técnicos, né? Isolando fio elétrico que estava dando curto com a liga Sim. da meia, e foi com os 2 filhos, né? E fez essa viagem extraordinária. Maravilhoso. Né? Então, essa é uma passagem muito legal do livro, eu Aham. gostei demais. Assim. Isso. E eu não tinha ideia que era, porque na verdade é um romance ficcional, Sim. o livro, né? Aham. Que conta a história desses imigrantes, né? Um deles, né, é esse personagem Hugo Meyerbeck, o alemão. O alemão, né? Que vem ali para a região de Curitiba, curitibanos e tal. E também outras famílias, né? Que vêm também de Varsóvia, Isso. Né, dos Estados Unidos, de Orleans ali, não é? Isso, do Panhandle, do Texas, né? Do Ranger Texas, texano. do Texas e também do norte do Brasil. E essas famílias se encontram, né, no final do século XIX, início do século XX, nessa região que foi palco da Guerra do Contestado. Isso. Mas primeiro eu quero saber o seguinte, como é que surgiu a ideia de escrever esse romance? Isso. Como eu tenho uma paixão assim por genealogia e história de família, vinha colecionando objetos de família, fotos, e meio que essas fotos, esses objetos, à medida que eu ia pesquisando, eles começaram a falar e contar suas histórias. Né? Então a base é um romance histórico de ficção, mas a base está na família. Então eu realmente tive um trisavô, que era o Hugo, que era mecânico, foi mecânico da Lambert, mecânico-chefe da Lambert, né? A maior madeireira da América do Sul, que vai estar no volume 2, né? Quando a gente tratar. E Sim. ele veio da Alemanha, ele casou-se por procuração, conforme vai ser contado. Está no livro. Conforme está no livro. Né? Então, e ele se instalou primeiro na Companhia Paulista de Ferrovias, lá em São Paulo, e depois veio para Lambert. A filha dele casou-se com um americano que fazia a segurança da Lambert, que eu ficcionei como o texano, Ranger texano. Né? Esse veio, então, embarcou em Nova Orleans, em New Orleans, né? New Orleans, e veio para cá. Da parte dos poloneses, né, eu tenho um antepassado que teve que sair da Polônia porque ela estava ocupada e dividida, estava na mão dos russos, e os russos, para resolver o problema polonês, obrigava os polacos a servir o exército russo durante 25 anos, e proibido de casar. Né? Então, o meu trisavô, com 14 anos, já veio da Polônia para cá para não ter que servir o exército russo. Ele veio cedo, então. Veio cedo. Mas essas histórias de poloneses, ele contava várias, e o que eu ficcionei não era a história dele. Certo. Mas era a história de tantos outros imigrantes poloneses que estavam fugindo da ocupação russa e tal. Exatamente. Né? Então tem aí o Bolesław Krakowski, o Witoldo, que eu botei Zaleski, mas ele não era meu parente, o Witoldo Zaleski, que era o engenheiro que vai trabalhar na estrada de ferro. E aí suas famílias, né? O padre Jan Kocholski, que também vem de Varsóvia. É um personagem histórico, né? Que vem de Varsóvia também, né? E ele era alguém que se esforçou muito para se formar padre, que era um homem do campo, e quando ele vem para o Brasil, ele quer ajudar esses colonos, né? A manter as tradições polonesas, a aprenderem a cultivar melhor e tal. Então, ele também vem para o Contestado, para a região do Contestado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero que você me fale um pouquinho desse processo de pesquisa, que é muito interessante, tá bom? Ok, obrigado. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o escritor João Zaleski Neto. Ele veio falar do primeiro volume do seu romance histórico intitulado Terra de Ninguém,
que conta a história da jornada épica dos imigrantes do século XIX para o território que foi palco da Guerra do Contestado. João, voltando então, este então é um primeiro volume que vai ser lançado. Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o lançamento, né? Ele vai ser lançado, conta pra gente que dia, o lugar. Ele está programado o primeiro dia de lançamento, dia 15 de março, na Biblioteca Municipal de Florianópolis, às 18 horas. Às 18 horas. Às 18 horas. Mas eu também estou planejando alguns eventos lá em Três Barras, né? Que é o local... Que é o local onde... da Lamber. Da Lamber. Talvez um pouco mais para frente, no Museu de Três Barras, que tem lá muitas, inclusive fotos, né, do que inspirou o meu personagem Pedro de Albuquerque, do delegado. Tem fotos dele atrás de umas trincheiras de dormente, armado, esperando para repelir um ataque possível dos caboclos, dos jagunços. Né? E essa foto está no Museu de Três Barras? Está no Museu de Três Barras e eu tenho uma cópia dela também em casa. Né? Como eu disse, os objetos começaram a falar. Né? Com certeza. Sim. O primeiro volume, então, conta a vinda destas famílias, né? É um romance ficcionado, né? Ele baseado, vamos dizer, em fatos reais, sim, né? E conta a história dessas famílias, então, para esse território que foi palco da Guerra do Contestado, que dizimou com milhões de pessoas, né? Que foi uma guerra muito sangrenta aqui em Santa Catarina e Paraná, né? 25 a 30 mil mortos na guerra, vítimas da guerra. Muita gente, né? Muita gente. Muita gente. Como é que foi esse processo de pesquisa, então? E essa parte é interessante, né? Às vezes a gente pensa, puxa, o cara entrou nessa de escrever literatura tal, e tem uma formação básica nas exatas. Mas, na verdade, eu fiz um mestrado e doutorado e ali eu descobri meu talento de pesquisador. Eu fico muito feliz quando eu estou atrás de encontrar um livro, uma informação que eu não tenho, e às vezes eu pesquiso o mundo inteiro atrás e obtenho isso. Às vezes é uma foto, às vezes é um objeto, às vezes um livro, normalmente um livro, uma informação. E isso me deixa muito feliz, né? Eu fico muito alegre, fico muito contente, fico excitado quando eu descubro alguma coisa. E aí, então, nesse processo de busca das histórias da família, né, eu comecei a descobrir histórias extraordinárias, né, e vi a possibilidade de ficcionar muito, né? E isso me deixou muito feliz, né? E aquilo que a gente tinha conversado ali um pouquinho antes, né? Quando eu comecei a descobrir tudo isso, eu vi, puxa, eu gostaria de ter lido um livro que me contasse essas histórias. E aí alguém disse certa vez, olha, se tem um livro que você gostaria de ter lido e ele ainda não foi escrito, escreva você, né? E aí, então, esse processo de escrever também é um processo de aprendizado. E eu gosto muito de aprender. Eu estou sempre aprendendo, estou sempre buscando coisas novas, descobertas e aprendendo e tal. Então, tudo isso se canalizou. O meu gosto pela pesquisa, a excitação que eu tenho quando eu descubro uma coisa nova, a vontade de ler um livro sobre os imigrantes, sobre o território contestado, sobre essa guerra que quase ninguém fala, né? Muito se fala sobre Canudos e tal, já se fez séries sobre Canudos, mas não se fala da guerra do contestado. E durou o quê? Uns 4 anos, né? De 1910? Foi quase 5 anos. Quase 5 anos. 11 a 14, né? 15, né? Quando terminou efetivamente com o Bonifácio Papudo se entregando e tal, e sendo morto na cadeia. Então tem uma história que não foi contada, né? Muito pouco conhecida, também né? Pouco conhecida. E também o episódio da Lamber, a Lamber, que vai ser mais explicitada no segundo volume, né? Ela era super moderna, ela tinha a vila da Lamber, contava para os seus funcionários, as casas tinham aquecimento, contavam com suprimento de madeira fornecida pela companhia, elas tinham o primeiro cinema da América do Sul do Brasil, depois de São Paulo, o primeiro cinema era aqui na Lamber,
em Três Barras, né? Lá tinha uma coisa curiosa, que era a fogueira que nunca se apaga. Como tinha muitas aparas de madeira, eles lançavam numa fogueira e aquela fogueira queimava 24 horas por dia e tal, e o pessoal ia na festa de São João, então já tinha fogueira pronta, era uma coisa moderna, né? Ao mesmo tempo, ela tinha a contraparte é que hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, foi uma depredação da natureza, né? Nossa, a Lambert, pela pesquisa que eu fiz quando eu li o livro, porque é legal que o livro te instiga a procurar também, a conhecer um pouco mais desse universo que a gente não conhece tanto, sim, né? Sim. Aí esse capitalista, que é o Percival Farquhar, que veio para cá, né, na companhia Railroad, né, de Company, é isso? Railroad, São Paulo, Rio Grande do Sul, Railroad Company. Eu acho que Brasil, é isso, né? E depois a Brasil Colonization Lumber. Lumber era uma madeireira que extraía madeira ali daquele território e extraiu... Ele era um grande... tinha uma capacidade de alavancar financiamento muito grande. Ele construiu um império capaz de rivalizar com o Matarazzo e isso provocou muito ciúme, né? E existem possibilidade de que ele tenha feito negócios aí não muito lícitos, né? Mas o fato é que ele conseguiu do governo o direito de explorar as terras ao longo do eixo da ferrovia Rio-São Paulo, que ninguém... desculpe, Rio-São Paulo. São Paulo, Rio Grande do Sul. Tá? Ao longo do eixo, 15 quilômetros. E ali ele viu que tinha muitas imbuias, araucárias, que eram madeiras nobres. E ele disse, negociante, né? Conseguiu, não se sabe bem como, o direito de explorar aquilo. E quando ele começou a explorar, começou a expulsar aquelas pessoas que viviam ali da erva mate, de extração, e além disso, muitos coronéis, donos de algumas terras ali que tinham títulos de propriedade, como o território era contestado, o Estado reconhecia o título, por exemplo, uma família tinha o título do Paraná, o vizinho já tinha o título de Santa Catarina, então aquilo era confuso, ninguém sabia quem tinha propriedade. Criou uma situação que levou à guerra. De conflito. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta falando um pouco mais deste volume, mas já aguçando o pessoal para o próximo, que conta bastante essa história também. Perfeito. E com um quadro, um instante na estante. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o escritor João Zaleski Neto. E ele veio falar do primeiro volume do seu romance histórico intitulado Terra de Ninguém, que conta a história da jornada épica de famílias de imigrantes do século XIX para o território que foi palco da Guerra do Contestado. E nós vamos começar esse terceiro bloco com nosso novo quadro, Um Instante na Estante, trazendo uma dica fofíssima da Estelinha Torelli. Vejam só. Oi, gente! Meu nome é Estela Torelli e hoje eu trago para vocês o livro A Grande Conquista de Bonnie, da editora Vitelli Publisher. Esse livro fala de Bonnie, um coelhinho muito esperto que adorava comer cenouras, gostava muito da natureza e amava ter os animais por perto. Certo dia, Bonnie começou a sentir umas formiguinhas na sua barriga e, quando se deu conta, estava todo molhado. Intrigado, foi questionar ao seu papai amado. Seu pai falou que tudo aquilo era muito normal e toda vez que ele começasse a sentir
essas formiguinhas na barriga, ele haveria de correr muito rápido para o banheiro para não fazer xixi nas calças. Bom, no começo, Bonnie fez um xixizinho aqui, um xixizinho ali, mas com o passar do tempo, ele já aprendeu e até ficou esperando o outro xixi aparecer. E assim, Bonnie deu tchau, tchau para as fraldinhas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Estelinha. Que maravilha, né? Gente, a Estelinha é demais. Gente, sigam a Estelinha nas redes sociais. Estelinha Torelli, com 2 L's em Estelinha, 2 L's em Torelli. E vejam as dicas maravilhosas que ela dá de leitura, de livros. Olha, sigam a Estelinha que vocês não vão se arrepender. E é de pequenininho que a gente começa a educar, né, professor? Verdade. Eu me lembro, esse gosto que eu tenho pela leitura, tal, isso me foi dado desde criança, né? Meu pai tinha biblioteca em casa, às vezes colocava prateleiras dos corredores, porque o quarto que ele tinha para livros, vivia sempre cheio de livros, ele lia em média 3 livros por semana, Maravilha. Adorava, e a gente quando criança, nós como crianças gostávamos muito de ler, começava assim com livros de infantis, né? E história em quadrinhos e tal, e dali veio o gosto. Depois eu comecei já cedo com o Érico Veríssimo, depois Hemingway, né? Agatha Christie, adorava. Eu adorava também, muito bom. É verdade. E a gente vai criando o hábito, isso abre um universo que é sensacional, que não acaba nunca mais. Verdade. Bom, nós falamos então um pouco sobre o volume 1, né, que vai ser lançado no dia 15 de março, na Biblioteca Pública de Santa Catarina, né? Às 18 horas. 18 horas. Estão todos convidados. Vamos dar uma palhinha do volume 2, porque aí no volume 1 essas famílias se encontram, né? Aqui neste território, né? Que futuramente acontece ali a Guerra do Contestado. Conta pra gente. Certo. O volume 2, né, que já está na fase de revisão literária, ele está dividido basicamente em 3 partes, né? A primeira parte é a parte da construção da ferrovia, onde se encontram, então, vindo lá do exterior, o Witold Zaleski, que é o engenheiro formado lá na Polônia, e vai trabalhar na construção de túneis, no assentamento de trilhos. E o que faz a segurança, como o território era um território contestado, os governos não se preocupavam em fazer segurança, a segurança era privada. E estava na mão do texano, do ranger texano, né? Brian Stewart. E ali eles se conhecem. Então essa é a primeira parte, existem vários episódios, acidentes de trabalho, enchentes, derrubando pontes e tal. Depois, concluída a ferrovia, há uma grande festa, inauguração e tal. Se parte para a exploração, a segunda etapa do projeto de desenvolvimento do Percival Facquard era explorar a madeira, ele não, capitalista, claro. Queria, e desses 15 quilômetros que tinha ao longo do eixo da ferrovia, e ele começou a extrair essas madeiras e processar na Lumber, ali em 3 Barras, né? Lumber Colonization Company, né? E então ele precisa de pessoas qualificadas, e trouxe gente do mundo inteiro. A Lumber era uma torre de Babel, tinha pessoas da Polônia, tinha ucranianos, alemães, né? Tinha gente do mundo inteiro, americanos, vários, né? Mas era muito avançado, a estrutura que eles tinham avançado para o padrão da época, como a gente já debateu, e ali se dá esses episódios que já tinha eclodido o combate de Irani, onde foi o momento inicial do conflito do contestado, né? E ele se vê envolvido nisso aí. A história realmente narra o ataque dos caboclos, dos jagunços, a sede da Lumber em Calmon. Certo. Eles não chegaram a atacar a Lumber em 3 Barras porque era muito forte, né? A segurança lá era muito robusta. Mas eles se precaveram, né? Como eu disse, havia fotos ali do delegado de 3 Barras atrás de uma trincheira de dormentes, armado, para repelir um possível ataque.
Então, essa é a parte da guerra, da parte da Lumber e depois que envolve a guerra, que é a terceira parte do livro. Então, o livro consiste em 3 partes: a construção da ferrovia, a parte da exploração da madeira, né? Sim. Em dimensões colossais para a época, com uma estrutura maravilhosa para a época também, mas tudo feito, hoje em dia você tem a motosserra, naquela época era aquelas serras de vai e vem no feijão, como a gente diz na gíria, né? E depois a guerra propriamente dita, né? Que ceifou aí quase 30 mil vidas. Gente, olha, para quem gosta de romance histórico, não pode deixar de ler. Eu li o primeiro volume, professor, eu acho que eu li, sei lá, acho que em 2 dias, porque a gente começa a ler, não dá vontade de parar. O livro está muito bem escrito, Obrigado. Muito bem escrito. Ele te convida à leitura mesmo. Estou muito curiosa já para o segundo volume, já convido para voltar para falar do segundo. Sim, eu acho que final de abril, maio, eu acho que a gente já consegue ter um pré-lançamento. Tá certo, então, ó, um ótimo lançamento, então. Sim. E parabéns, muito sucesso. Muito obrigado, doutora Renata Dalbó, pela oportunidade. Eu fico muito feliz aqui de estar de volta aqui em Tubarão, na universidade que eu comecei a lecionar há 32 anos atrás. Comecei minha carreira de professor aqui. Né? Tenho um carinho muito especial por essa cidade. E minha mãe é lagunense, né? E as próximas histórias que eu estou planejando aí mais para frente vai envolver aqui Laguna, vai envolver Imaruí. E tem muita história para contar, não me falta história para contar. E que bom escritores que queiram contar a nossa história, né? Sim, isso é muito bacana. Para as próximas gerações, para que as histórias não morram, né? E eu conversei hoje com o escritor João Zaleski Neto. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!